Estamos de volta hoje com informações sobre azia e refluxo. E você já sabe, se você perdeu algum conteúdo do Medicina e Saúde, é muito fácil para você assistir esses programas, tá? Basta acessar www.medicinesaude.tv.br. Tem alguma sugestão, quer fazer alguma pergunta para os nossos médicos, para os profissionais de saúde que passam por aqui? É muito simples também. Manda um e-mail para a gente, jornalismo@medicinesaude.tv.br. Agora eu quero falar com você que geralmente depois de comer aquela pizza deliciosa, né, começa a sentir aquela queimação, ou depois de uma macarronada deliciosa, sente aquela massa parece que fica entalada na garganta. Pois é com você que eu quero falar. Os sintomas de azia e má digestão são tão comuns que muita gente já aprendeu até a conviver com eles, contando com estoques de antiácidos no armário e truques caseiros. Só que a recorrência e outras características incômodas, como regurgitação, dores no peito e na garganta, tosse seca, rouquidão e pigarro, indicam que o problema é bem mais chato do que se imagina. Falamos da doença do refluxo, que afeta 12% da nossa população. E para falar sobre isso e da parte alimentar, nutricional, eu falo com quem entende do assunto, que é a Caroline Donê, da Carol. Tudo bem? Bom dia, Carol. Tudo bem, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre isso. Que bom, a Carol é expert em dicas de vida saudável, né? Nutricionista, já trabalha com a equipe da Gastroclínica Cascavel, que é referência quando a gente fala em doenças digestivas. Carol, a minha dúvida aqui também é com relação ao seguinte, né? Nós temos uma mesa com alguns alimentos deliciosos, né? Quem que não vê um salgado, um doce muito bem feito, né? Um refrigerante gelado nesses dias quentes, o cafezinho que é a paixão do brasileiro, né? O chimarrão, o tererê, enfim, é tanta coisa boa que a gente tem ao nosso alcance e de uma forma rápida, né? Por que esse tipo de alimento é considerado o grande vilão para quem tem problemas de refluxo ou a comumente azia que a gente tem? Na verdade, primeiro é importante ressaltar, Soraya, que não é um alimento específico que vai provocar a doença do refluxo. Mas quando a pessoa já tem esse problema e faz consumo de alguns alimentos que são mais estimulantes da secreção de ácido que nós temos no estômago, podem piorar os sintomas. Então, alguns dos que estão presentes aqui na nossa mesa são alimentos que são bastante estimulantes. Então, quando consumidos, fazem com que o indivíduo tenha maior produção de ácido e tendo possibilidade de ter refluxo, ter a sensação de azia, a sensação de queimação. Alguns pacientes reclamam de pigarro, de tosse, são variados, né, os sintomas relacionados ao refluxo. Esses alimentos que contêm cafeína, como o café, o próprio chimarrão, chás mais escuros, como o chá preto ou o chá mate, o chocolate, né, os alimentos mais apimentados, as bebidas gasosas, inclusive a água com gás. Né, Inclui também? Inclui também. Né? Claro que ela tem uma proporção menor de sintomas do que uma Coca-Cola, por exemplo, mas também é uma bebida gasosa e provoca sintomas. As frituras, né? Então, tem muitos pacientes que relatam sintomas piorados com esses alimentos. Outra coisa que também é importante ressaltar, que mesmo que a pessoa não tenha a doença do refluxo, mas ela exagerar no volume da comida, principalmente sendo uma comida muito gorda ou com muita massa, né, com muita farinha, por exemplo, ela pode vir a sentir azia e queimação. Num domingo, resolveu exagerar na quantidade de macarronada com costela. Mesmo que ela não tenha doença do refluxo, ela pode vir a ter refluxo pontual, né, pelo exagero. Então, o volume de comida também interfere nos sintomas. Essa questão. Carol, existe algum tipo de alimento que a gente possa chamar de anti-refluxo ou que ajude em minimizar, talvez, essa azia, ou isso não é real? Isso é uma dificuldade recorrente que a gente tem na orientação do consultório, porque alguns pacientes relatam, eu tenho muita azia, mas quando eu como batata melhora, ou quando eu tomo um copo de leite melhora. E, na verdade, esse alimento ele não melhora o refluxo, ele não é solução. Não existe um alimento específico que melhore o refluxo. Tá? Ele pode amenizar um pouco o sintoma pela questão do pH dele, ser um pH diferenciado, né? Mas não chega a ser um alimento que previne ou que trata. É importante ressaltar aqui que o refluxo tem uma relação muito direta com a parte alimentar e com a forma que se come.
Então, como eu disse aqui na sua primeira pergunta, não é um alimento específico que vai provocar o refluxo, e sim a nossa forma de se alimentar, né? A nossa conduta. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Se você em casa se encaixar em algum deles, já comece a se cuidar. Primeiro, comer muito rápido. Mastigar a comida muito depressa. E hoje em dia, a gente inconscientemente já faz isso pela correria do dia a dia. Outra coisa bem importante é comer e tomar líquido junto com as refeições. Porque quando a gente come e toma líquido ao mesmo tempo, não se mastiga direito. Então, a gente come rápido, empurra o alimento com esse líquido e esse alimento entra inteiro. Tá? Isso é um grande problema também. Outro detalhe, espaçar muito as refeições, ficar muito tempo sem comer. A grande maioria das pessoas não toma o café da manhã e consegue fazer um almoço e um jantar. Então tem 4, às vezes até 5 horas de intervalo entre as refeições. Isso também é um agravante para o desenvolvimento de refluxo. Outro detalhe importante, comer e deitar-se. Então, a grande maioria das pessoas, no fim do dia, muito cansados, né, chegam em casa, fazem um lanche e deitam no sofá para assistir uma série, para aproveitar com a família. E esse deitar faz com que também exista uma probabilidade de desenvolvimento de refluxo. Tá? Só quem faz isso é cobra, né? Que vai comer e vai ficar esticadinho. Descansando e sem problemas, né? Dá, né? E outra, as pessoas que já têm o sintoma da azia e da queimação, eu costumo dizer isso no consultório, se em pé você já sente o seu refluxo, imagine-se deitado com um ângulo, né, que facilita todo o retorno daquele alimento e daquele ácido. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com relação à sua conduta alimentar, né? Uma pessoa que tem refluxo evita esses alimentos que nós falamos antes. Mas se ela cuidar da forma de comer, pontualmente esses alimentos, mesmo que irritantes, não serão tão prejudiciais. Tá certo. Lembrando também, né, Carol, eu acho que quando a gente fala em ter hábitos saudáveis da alimentação, inclui sempre verduras, frutas. Tem as frutas cítricas, elas potencializam também essa azia? Na verdade, quando a pessoa tem um refluxo realmente bem acentuado, um limão, um abacaxi, pode promover a azia com mais facilidade. Então, são cuidados que devem ser tomados. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas é que imaginam um tratamento só medicamentoso. Né? E o medicamento, ele acaba escondendo os sintomas, não que necessariamente o problema foi resolvido. Então, é sempre importante associar o medicamento, que em muitos momentos tem indicação, com um controle alimentar. Porque assim que finalizar a prescrição médica do medicamento, aquele sintoma vai continuar porque o problema era alimentar. É verdade. Então, nós precisamos resolver a base do problema para que depois consigamos ficar livres do medicamento, né? Tá certo. Então estão aí as dicas da Caroline Doneda, que é nutricionista. Carol, obrigada mais uma vez, viu, pela sua presença, pelas suas dicas preciosas. Tenha uma semana bem gostosa, bem produtiva. Amém, tá bom? a todos nós, tudo de bom. A gente vai encerrando Medicina e Saúde por aqui, lembrando que no próximo domingo, às 8h30 da manhã, estaremos aqui, se Deus quiser, com o melhor conteúdo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida para você. A gente se encontra, até mais!